Oi, eu sou a Ceci e hoje a gente vai explicar um pouquinho como é planejar uma viagem longa e de carro pela América do Sul, passando pelo Uruguai, Argentina e Chile. Então, para viajar de carro, a primeira questão que a gente teve que ver melhor o que aconteceria seria o próprio carro. Nosso carro era 1.0 e então por isso a gente não iria se aventurar off-road, né? A gente teria que seguir um caminho mais tranquilo. Aí, além disso, a gente pensou, o nosso carro ele não vai se transformar numa casa, era um carro pequeno, então tem as duas opções, ou você adapta o carro inteiro, e no nosso caso a gente adaptou ele para conseguir guardar o máximo de coisas possíveis que a gente precisava, barraca, coisas de camping, mesa, cadeira, esse tipo de coisa. A gente tirou os dois bancos de trás dele e adaptou com caixas multiuso, então a gente guardava todas as nossas coisas ali, deixou ele como se fosse com um big porta-malas, e também a gente colocou um rack nele e colocou um bagageiro de teto. Aí outra questão que a gente também precisava ver era sobre os documentos do carro. Um dos mais importantes é a carta verde. A carta verde ela é como se fosse uma licença para você transitar de carro nos países do Mercosul. Então, no nosso caso, Uruguai e Argentina. E se você pensa em ir direto para o Chile, provavelmente você também vai passar por algum lugar da Argentina. Então, é uma coisa meio que indispensável. E se o carro não tiver no seu nome, se você for com um carro ou de outra pessoa ou que é seu, mas não está no seu nome, a burocracia ela vai ser um pouco maior. Ter o carro no seu nome ele facilita bastante. Então, além da carta verde, você vai precisar de um documento, como se fosse uma declaração da pessoa, e isso vai precisar ser carimbado no cartório e nos consulados. Mas eu vou explicar melhor num próximo vídeo, eu vou falar todos os passos de como fazer uma carta verde. Além desses documentos, a gente já tinha pesquisado um pouco sobre dividir o carro com um amigo. Por exemplo, você vai em 4 pessoas, cada um vai dirigir um pouco. Essa é uma questão um pouco delicada, porque, como já é conhecido, né, os policiais na América do Sul são um pouco corruptos e eles tentam multar você de qualquer maneira. Então, se você está dirigindo um carro que ele não está no seu nome, vai ser passível de multa. Então, principalmente perto das aduanas, não divida o carro, não deixe outra pessoa dirigir no seu lugar, para que esse tipo de coisa não aconteça. Além desses documentos, também tem itens necessários, como o Kanban, que eu vou explicar no próximo vídeo junto com esses detalhes da burocracia da Carta Verde, mas tem vários itens necessários que você precisa ter dentro do carro. Isso para não gerar nenhum tipo de multa e estresse com esses policiais. Então, a gente fez de tudo para ter todas as coisas assim mais certo possível, para não dar nenhum tipo de problema. E realmente a gente não teve nenhum tipo de problema. Partindo do ponto que todas essas questões do carro já estão resolvidas e todas as burocracias, a gente vai então para outra questão que, na minha opinião, é a mais importante, que é um roteiro muito bem definido. Primeiro a gente pegou os pontos que a gente queria visitar, os pontos principais da nossa viagem, que eram Cabo Polônio, no Uruguai, Ushuaia, na Argentina, Torres del Paine, no Chile, El Calafate, de novo na Argentina, e o deserto do Atacama, lá no finalzinho do Chile. Então a gente colocou todos esses pontos no mapa e a gente sabia que eles eram os pontos principais da viagem, mas tinha todo um percurso até chegar neles, né? E de um pro outro era uma quilometragem muito grande. Então a gente viu desse primeiro ponto até os outros lugares, toda essa quilometragem por quais outros lugares legais que a gente queria passar e conhecer também. Foi assim que a gente definiu melhor os pontos de parada, digamos assim, pontos de apoio da nossa viagem. Tendo essa quilometragem mais definida, a gente conseguiu então estimar tanto os gastos quanto o tempo da viagem. A princípio, a gente estimou até 3 meses. A gente achava que era mais ou menos isso que daria com o dinheiro que a gente tinha. Outra coisa que a gente também quis definir, para essa viagem não ficar tão cansativa, era não dirigir mais do que 3 horas por dia. No início da viagem, as estradas eram muito boas e 3 horas elas rendiam muito. Só que dependendo do momento da viagem, do interior, do tipo de estrada, principalmente se não era asfaltado, a viagem ela não rendia tanto em 3 horas. Então a gente até estendia no máximo até 4 horas, mas tentava não se alongar muito nisso para não ficar muito cansativo, até porque era só eu que dirigia, o Pedro foi o tempo todo só de copiloto, né, Pedro? E para não ficar muito cansativo e acabar perdendo a atenção e, enfim, como a gente tinha mais tempo mesmo, a gente preferiu fazer essa escolha e não dirigir por tantas horas durante um dia. E assim a gente conseguia sempre dirigir de dia, não dirigir à noite, evitava dirigir na chuva também, a gente teve sorte que pegou pouquíssimos dias de chuva na viagem toda
Então eram questões até por segurança mesmo. Então se você tá pensando em planejar uma viagem mais ou menos como essa, que você vai ter um tempo maior, né? Porque muitas vezes as pessoas querem viajar de carro tendo só 15 dias. E aí sair, dependendo do ponto onde você tá no Brasil, ir pra Ushuaia, que é bem no final do continente, e ainda querer ir pro deserto do Atacama, eu não aconselharia. Eu acho que é uma distância muito grande, você vai perder muito tempo dentro de um carro, sendo que você pode transformar isso de repente em 2 viagens, que você conseguir aproveitar melhor essas 2 viagens. E se você tem então um tempo maior de viagem, não é só 15 dias de férias, é um tempo, tem mais de um mês pelo menos, então o que eu aconselharia fazer, uma das dicas, por experiência mesmo do que a gente viveu durante essa viagem, seria escolher os pontos próximos. Então, por exemplo, assim, começando ali pelo Uruguai, Cabo Polônio, que é mais perto para quem está na região sul, pegar Cabo Polônio e ver ao redor o que tem. Tem vários lugares legais, tem Montevidéu, tem Colônia del Sacramento, tem Punta del Este, tem várias cidadezinhas ao redor ali, e até cidades menores mesmo, que a gente visitou e também foi super legal, super interessante. Então, escolhe um desses pontos principais que você gostaria muito de conhecer e vê ao redor. Isso otimiza muito em questão de dinheiro e tempo. E outra questão também que eu ia comentar era que a gente passou por 3 países diferentes. Então, passou por 3 câmbios diferentes, 3 moedas diferentes. Isso é uma questão que tem que ser lembrada. Então, se você conseguir ir para uma viagem maior, que vai ter toda essa questão de planejamento, é preciso sim pensar nos câmbios. Você vai ter que trocar dinheiro em vários lugares. Então, se você já souber por onde você vai passar e quais são os melhores lugares para trocar esse dinheiro, isso também vai otimizar para você conseguir ter uma rentabilidade melhor com o real. Que no nosso caso a gente levou real e não dólar. Mas se você tá pensando em fazer uma viagem mais curta também, fica de olho nas dicas, já se inscreve no nosso canal, que em breve a gente vai lançar uns vídeos com dicas de roteiros curtos, que você pode também ir de carro, que é pertinho do Brasil e que tem vários lugares super legais, tanto no Uruguai quanto na Argentina para conhecer. Então dá um like aí no vídeo, obrigada se você assistiu até agora. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui que depois a gente responde vocês, beleza?